Brasil, acho que sim, pelo menos o tema foi colocado, né? Você tem um Fórum Brasileiro de Mudança Climática, você tem fóruns estaduais, do ponto de vista da sociedade civil, isso foi um tema que foi incluído na agenda, especialmente, acho que nos últimos 10 anos para cá, isso é um tema que vem sendo incluído e, ao mesmo tempo, dentro do debate mais ambiental em geral, né? A mudança climática é um dos eixos, assim como biodiversidade, desertificação, entre outros. Nos últimos anos, eu acho que deu uma reduzida, do ponto de vista mais da sociedade civil, por entender que o desafio da mudança climática faz parte de um desafio maior, que é uma crise ambiental global, e às vezes a gente até questiona um pouco por que ele tem mais visibilidade do que o próprio tema da biodiversidade, que a gente entende que é até mais grave, né, porque já são mudanças que estão acontecendo muito mais forte até. E aí, e do ponto de vista das políticas públicas, você tem toda uma discussão da necessidade de você reduzir as emissões, né, alguns setores que vêm contribuindo mais para essas, tanto do ponto de vista do desmatamento, a enfrentamento do desmatamento, dos biomas, não só na Amazônia, mas também no Cerrado, Pantanal, na própria Caatinga, na Mata Atlântica, quanto do ponto de vista desses setores, tipo agricultura, né, o setor do agronegócio, a necessidade de se enquadrar esse setor dentro de uma política mais sustentável, apesar de você ter o que seria possível dentro do agronegócio ser mais sustentável, se é que não seja, se é que isso é possível, né? Então, e valorizar populações nos territórios que vêm protegendo o meio ambiente, que se elas não estivessem nos territórios, esses biomas eles não estariam protegidos. O que a gente vem sempre defendendo como forma de política pública é de que nas pessoas, por exemplo, nas florestas, né, se você pensar o bioma da Amazônia, ou mesmo no Cerrado, onde ainda existe, né, parte de floresta e comunidade tradicional, ainda existe resquícios, especialmente no Cerrado, da própria conservação florestal, né, porque você tem aquelas populações que vivem naqueles territórios. Então, criar políticas públicas específicas para essas populações é muito importante. Porque primeiro você vai valorizar, né, e essa valorização não tem que ser uma remuneração, é você criar mesmo formas de renda, de qualidade de vida, de assistências técnicas, de acesso aos produtos que essas populações produzem nas feiras, no mercado, que eu digo não é mercado global, mas no mercado, né, específico. Valorizar também populações que produzem agroecologia, né, é um produto diferenciado, ele está em sintonia com essas mudanças, com a transição ecológica. Então você tem que valorizar mesmo uma forma, isso pode ser através de remuneração, de política pública, mas não só você criar uma bolsa ou você ligar isso ao mercado global de carbono. Não é esse tipo de valorização que essas populações querem e precisam, né? Então já existem algumas políticas públicas que a gente vem falando em relação à questão da produção, o próprio programa de aquisição de alimentos, se pensar agricultura familiar e camponesa, né? Isso tem que ser ampliado, tem que reduzir essas barreiras para que essas populações possam ter acesso a esses programas, ou o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e que isso vire realmente uma política de Estado e não só um programa de um governo. Porque o nosso receio é que muda o governo, as políticas podem acabar, né, se encerrando porque é um programa. Então, de que forma você transforma isso em legislações de política e Estado? A própria PENAPO, né, que é o Programa Nacional de Agricultura, de Agroecologia, isso também foi aprovado recentemente, então precisa de medidas que vão implementar esse programa, né, essa política nacional, desculpa, o PENAPO. Então, formas de você criar essa... Aí tem toda a discussão em relação aos catadores também, nas cidades, né? A fortalecimento de cooperativa. Porque você vê que o Brasil, às vezes, está na lista dos países que mais reciclam no mundo, mas isso não é uma política pública. Isso é porque você tem uma condição de desigualdade social, de trabalho ilegal e uma série de coisas que fazem com que as pessoas trabalhem nesses setores. Mas isso não porque é o Estado que acha importante você criar uma política mesmo de reciclagem e valorizar quem faz esse trabalho, né? Então, de que forma você encara a política de forma diferente, né? Não é você só beneficiar setores que estão agredindo cada vez mais, criando mais poluição, mais ataque ao solo, mais problemas fundiários no Brasil, dando muitos subsídios a esses setores, né, como o próprio agronegócio, em detrimento dessas populações, a agricultura familiar e campesina, que são os que realmente produzem o alimento que está na mesa da gente. Mais de 70% da nossa alimentação é produzida por esses setores. É o que dá mais emprego e o que está ainda conservando o que a gente ainda tem de biodiversidade. Então, o que a
gente vem percebendo que às vezes as políticas são tão contraditórias que ao mesmo tempo que você faz todo um combate ao desmatamento em algum setor, você aprova um código florestal que gera em meses 3, 5 vezes mais desmatamento, quando aconteceu no estado do Mato Grosso, por conta de uma anistia aos desmatadores. Então, como é que você reduz essas contradições tão graves e realmente faça políticas específicas? A gente está bem preocupado com essa discussão de flexibilização da legislação ambiental e essas conexões com essas novas políticas de mercado, né? Que você tenta enfrentar o problema ambiental não do ponto de vista do entendimento mais holístico da questão ambiental, e sim somente criando instrumentos via mercado que vão só mercantilizar mais a natureza, colocar valor para os ecossistemas e mudar até a própria identidade dessas populações que estão no território. No passado, você tinha alguns setores, com a própria Fundação Boll na Alemanha, você tem setores que defendem a economia verde do ponto de vista de que é importante você criar empregos verdes, você mudar a matriz produtiva, pensando em outro elemento. O que a gente vem vendo no Brasil, e aí a gente tem um campo bastante crítico em relação a essa economia verde, porque na verdade ela tenta mudar a responsabilização dos problemas. Não que, obviamente, as empresas têm que ser responsabilizadas, sim, elas têm que ser responsabilizadas, têm que se enquadrar, né? Criar políticas para isso também, mas ao mesmo tempo você tem que pensar a forma que o Estado, que é o detentor, né, das políticas públicas, para não ficar transferindo também a responsabilidade em relação a você criação dessas políticas. Então a gente vê no Brasil toda a discussão de pagamento por serviços ambientais, de redução de emissões por desmatamento e degradação, o RED, e a forma como essas questões são colocadas. Isso são brigas históricas das populações do território para ter acesso à política pública e para a melhoria de renda. Só que, na verdade, quando eles conseguem aprovar isso, a forma como é aprovado é em relação ao contrato privado, estabelecimento de contrato privado, do direito privado, não do direito público. Então, você cria contratos em que as populações elas viram servidores de serviços ambientais, enquanto outro é o pagador de serviços ambientais. Então, toda a discussão de mudança de identidade, mudança de modo de vida, para você ter que preservar seu território sem você deixar, às vezes, o território intocável e não você realmente continuar mantendo a tua forma, né, tradicional de cuidado com o território. Às vezes, claro, você vai pensar, tem populações que às vezes queimam para poder plantar de novo. Isso é uma tradição milenar. Não vai ser isso que está provocando a mudança climática, a gente tem que dizer que não é. Né? Então, você também enquadrar essa discussão na realidade que ela é, né, colocada. Eu tenho certeza que essas populações elas têm que ser mais valorizadas e criadas políticas de acesso à produção, à renda, etc. Com certeza os conflitos ambientais do território vão reduzir drasticamente. Né? A discussão do direito à terra, a gente não fala mais em reforma agrária, reforma fundiária. A reforma fundiária ultimamente está sendo feita através do CRA, que foi com o Cadastro Ambiental Rural, que você coloca via satélite a demarcação, você vai ter uma sobreposição de território que vai ser uma coisa louca. Então, às vezes o enfrentamento ele é feito de uma forma muito estranha, né? Então, a gente tem muita preocupação com isso e especialmente a forma como essa economia verde está chegando nos territórios. Então, acho que tem que ser bastante reflexão, bastante debate e proposta.